Olá, meu nome é Mara Melnick, sejam todos muito bem-vindos. Que bom que você está aí, querido educador. Hoje temos mais uma dinâmica muito especial para você aplicar aí na tua sala de aula. Mas antes quero te pedir que você deixe sua curtidinha, deixe seus comentários, se inscreve no canal, ok? É a dinâmica do crescimento. E você vai levar para a sala de aula fitas métricas, réguas, e você vai começar a sua aula dizendo assim para elas: crianças, vocês estão crescendo, não é verdade? Vamos medir a altura de cada um de vocês? Daí você faz uma filinha e você mede a altura deles. E você dá para eles o quê? Um pedaço de barbante com a altura correspondente dele, tá? E daí, depois que você mediu, você dá esse pedaço de barbante com a altura de cada um, deixa eles brincarem. Daí você diz: agora chegou a hora da gente montar o nosso mural. Cada um vai colocar aqui no mural a sua altura. Então aqui é a altura do João. Olha como o João tá alto. Vamos ver como que tá a altura da Maria? Daí a da Maria você põe aqui do lado. Uau, como a Maria está crescendo. E assim você coloca na parede a altura de todos os seus alunos na sala de aula. É bem legal porque eles gostam de saber a altura deles. Muito interessante para começar essa nossa dinâmica. Como vocês estão grandes! Como vocês estão crescendo! Vocês sabiam que Jesus também crescia? Crescia em graça, sabedoria, conhecimento? Sim, Jesus foi criança, assim como você. E lá em Lucas 2,52 diz que Jesus ele crescia. Mas em que área será que Jesus crescia? Vamos ver? Então, Jesus, ele era uma criança que brincava, que corria, que se divertia assim como você. Mas a palavra de Deus tem esse versículo que diz que Jesus crescia em sabedoria. Veja, esse é o menino Jesus, uma figura do menino Jesus. E aqui uma régua para representar o quê? Que Jesus crescia em sabedoria. O que é sabedoria? É fazer o que é certo. Então, Jesus, ele aprendia na palavra de Deus o que era certo e ele fazia. E isso trazia crescimento para ele. Jesus também estudava, assim como você. Ele sabia ler, escrever e isso também trazia sabedoria para ele. Mas a sabedoria que mais chamava a atenção na vida do menino Jesus, sabe o que é? É essa sabedoria da palavra de Deus. A Bíblia diz também que Jesus crescia, sabe o quê? Em estatura. Ó, aqui, Jesus estava tirando a altura dele. O menino Jesus tirando a altura dele, assim como a gente tirou a de vocês. Veja que aquele está menor, aquele já está maior. Por quê? Porque as crianças crescem rápido, Jesus também. Ele crescia em estatura, por crescimento físico. E Jesus crescia também, sabe o quê? Em graça diante de Deus e dos homens. Mas o que é crescer em graça? Todo mundo gostava de Jesus. O comportamento de Jesus agradava a Deus, porque ele crescia em graça diante de Deus. E o comportamento de Jesus agradava aos homens. Eu coloquei esse velhinho aqui, sabe por quê? Porque é um doutor da lei. E a Bíblia tem uma passagem em que Jesus estava lá conversando com esses doutores da lei. Ele estava lá no templo, quando os pais dele chegaram, ele estava cercado com esses doutores da lei, conversando com eles. Por quê? Porque ele era um menino que todo mundo gostava dele. Por quê? Porque ele tinha sabedoria, ele fazia as coisas que ele aprendia na Bíblia, ele fazia as coisas certas. Então, e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Então, hoje nós vamos aprender o que Jesus fazia para crescer em sabedoria, fazer o que é certo. Ele
conhecia a palavra de Deus. E sabe qual que é a diferença? Jesus conhecia a palavra de Deus e praticava tudo que estava na palavra de Deus. Por isso ele crescia em sabedoria e em graça diante de Deus e dos homens. Todo mundo gostava de Jesus, porque ele era um menino agradável, um menino que sabia e fazia as coisas de Deus. E você? Você tem conseguido fazer as coisas de Deus, as coisas que você tem aprendido aqui na igreja? Se você está conseguindo fazer, você também está crescendo. Mas se você não está crescendo em sabedoria. Para te ajudar, hoje nós vamos fazer uma dinâmica. Vamos lá então? Essa é a palavra de Deus, uma semente. E essa palavra, ela é semeada onde? Dentro do nosso coração. Então, essa semente vai representar a palavra de Deus. E esse vasinho aqui vai representar o nosso coração, tá? Então, a palavra de Deus, ela é semeada dentro do nosso coração. Ela começa a crescer. Ela precisa crescer. Mas, quando a gente não pratica a palavra de Deus, olha o que acontece. Ela morre. Por que ela morre? Porque o que eu estou aprendendo, eu não estou colocando em prática, eu não estou tendo sabedoria, eu estou só aprendendo e não estou colocando em prática. A Bíblia diz que quando a gente sabe a palavra de Deus e não pratica, a gente é tolo, a gente está fazendo coisa errada. E a palavra de Deus, ela não traz crescimento na nossa vida se a gente não pratica. Então, o que a gente tem que fazer? Nós temos que todo dia nos esforçar para fazer o que nós aprendemos aqui na igreja, na palavra de Deus. Daí nós vamos ter sabedoria. Nós vamos colocar aqui no vasinho esse caule. E tá faltando o quê? As folhas. As folhas vão ser o quê? São as coisas que nós aprendemos a fazer aqui na igreja. Por exemplo, aqui na igreja nós aprendemos que nós não devemos brigar. Existem versículos da Bíblia que nos ensinam que nós devemos ter paz com todos. E isso tem que nos levar ao quê? A não brigar. Então, se domingo eu aprendi aqui que eu não devo brigar, durante a semana eu tenho que me esforçar para não brigar. E quando eu não brigo, o que acontece? Eu começo a crescer. Começo a ficar forte. Outra coisa que eu aprendi aqui na igreja é que eu devo fazer o que a Bíblia diz. Existem algumas histórias bíblicas que eu tenho certeza que você já ouviu, que a professora já falou para você, que você deve fazer. Por exemplo, Zaqueu, ele se arrependeu dos pecados dele quando ele se encontrou com Jesus. Nós também temos que nos arrepender e deixar de pecar. Zaqueu disse que ele ia devolver tudo que ele tinha pego, tudo que ele tinha roubado das pessoas. Às vezes a gente vem na igreja, pede perdão do pecado. Por exemplo, você mentiu para sua mãe, daí você pediu perdão. Na segunda-feira você está mentindo de novo? Isso é fazer o que a Bíblia diz? Não é. Então, se Deus falou com você que você não deve mentir, você pediu perdão, durante a semana você precisa se esforçar, orar a Deus, Deus me ajude a não mentir. Quando você faz isso, quando você faz o que a Bíblia diz, vamos ver o que acontece? Você cresce mais um pouquinho. E assim é. Tudo que a gente faz vai trazendo crescimento. Crescimento em sabedoria, assim como Jesus. Agora você vai escrever aqui o que você aprendeu aqui na igreja, que você precisa colocar em prática na sua vida. Vamos lá? Vamos conversar sobre isso? Daí você faz uma conversa com eles, querido educador. Faz uma roda de conversa, ajuda eles a lembrarem das histórias, do que você já ensinou para eles. E conversa de um em um para que eles consigam pensar nisso, lembrar do que eles têm aprendido. E isso que eles lembrarem, você vai ter. Então você vai escrever aqui. Por exemplo, você aprendeu que Moisés, quando Deus chamou ele para ser libertador de Israel, ele foi lá e ele obedeceu a Deus.
Então, você também quer obedecer a Deus? Então escreve lá, obedecer a Deus. E durante a semana você vai se esforçar. Para quê? Para obedecer o que Deus diz na sua palavra. Não vai brigar, não vai mentir, não vai xingar. Isso vai trazer esse crescimento espiritual para você. Depois que teve essa conversa, você entrega a caneta para eles e eles vão escrever aqui o que eles aprenderam aqui na igreja, que eles querem praticar durante a semana, ok? É algo bem interessante, porque vai trazer reflexão, vai trazer conversa, essa dinâmica dá para a aula toda, ajuda eles a escreverem, ajuda eles a refletirem e no final, orem. Ore e desafie eles. Então você escreveu aqui que você vai obedecer a Deus. Então durante a semana você vai se esforçar e nós vamos orar, porque o Espírito Santo vai te ajudar. O Espírito Santo vai te lembrar durante a semana e você vai conseguir praticar a palavra de Deus. Daí você entrega para todos eles e daí no final você monta a plantinha com todas as folhinhas. Depois que eles terminarem a lição, você vai colando aqui na haste da sua planta, tá? Quero dar uma outra dica. Esse vasinho aqui em formato de coração que eu fiz, você pode fazer também ele no mural aqui. Você pode fazer o vasinho de papel, a haste de papel e ir colando no mural também. Fica bem legal. Ao invés de montar um vasinho assim, como o meu, você monta no mural e fica bem interessante, tá bom? E no final, depois que todos eles colocaram as suas plantinhas aqui, na hora você cola com fita crepe, mas depois no final da aula você pode colar com cola quente, porque esse vasinho vai ficar na sala de aula decorando em cima de uma mesa, num lugar lá, para eles sempre lembrarem que eles estão em crescimento espiritual. Você vai poder voltar de vez em quando aqui, lembrar, vamos ver o que você escreveu? Fazer o que a Bíblia diz. Você tem conseguido fazer? Por quê? Porque na folhinha vai estar escrito o nome deles, tá? Então eles escrevem o que eles querem fazer, o que eles aprenderam e colocam o nome deles. Então você vai poder sempre voltar nisso, tá? É bem legal esse tipo de ensinamento, esse ensinamento que você fica sempre relembrando. Toda vez que ele olhar para a plantinha, ele vai lembrar que ele está crescendo espiritualmente. E para terminar essa dinâmica, você diz assim: e essa planta forte assim do jeito que ela tá, ela gera, sabe o quê? Flores! Existem determinadas plantas que elas geram flores, que elas dão flores. E essas flores viram, sabe o quê? Frutos! Isso mesmo! Planta forte cresce e dá fruto. A vida do cristão também é assim. A gente vai praticando a palavra de Deus, a gente vai crescendo espiritualmente e a gente dá fruto. No nosso próximo vídeo, nós vamos aprender sobre esses frutos que nós damos quando nós estamos o quê? Ligados ao Senhor, quando nós estamos com a palavra de Deus frutificando no nosso coração. Ok? Então, querido educador, era essa a proposta que eu tenho hoje para você. Faça o vasinho, faça a semente. A semente o que é? É um feijãozinho, ó. E aqui dentro eu coloquei uma fitinha, tá? Então você faz o feijãozinho duplo e deixa um espaço aqui dentro para você colocar essa fitinha, para você fazer que vai crescendo, tá? É bem simples. Esse vasinho aqui é um vasinho que eu reciclei, um pote de doce. E daí essas hastes aqui que eu fiz são palitos de churrasco ou palito de algodão doce, que eu encapei com papel crepom. Daí eu fiz um buraquinho aqui, ó, para encaixar e fui subindo. A ideia tá aí, faz com o que você tem, mas faça e aplica essa dinâmica aí na vida das suas crianças. Falando do quê? Do crescimento espiritual, com ênfase o quê? Na aplicação prática. Eu tenho certeza que teus alunos vão gostar, eu tenho certeza que vai ser uma aula muito frutífera, tá bom? Então, até a próxima, Deus abençoe!